Olá, amigos do Cartaz da Cidade. Hoje nós estamos comentando sobre a consciência contra a discriminação, contra o preconceito. Porque, como estamos na Semana da Consciência Negra, por conta do dia 20 de novembro, nós achamos interessante opinar sobre esse assunto para tentarmos ajudá-los a aumentar o campo de visão de todos vocês. Veja bem, nós estamos numa semana de conscientização sobre a negritude. Mas será que a discriminação é contra o negro de modo geral? Não, nós temos diversos tipos de discriminação aqui no país. Nós temos a discriminação contra os homossexuais, nós temos discriminação contra os negros, como é o caso dessa semana, que está sendo veiculado constantemente para que a gente possa combater. Nós temos discriminação contra o pobre. Então, na verdade, a doença não é a negritude, a doença é a discriminação. Como estão querendo, inclusive, minimizar as características de um pedófilo, querendo dizer que é uma doença que tem que ser tratada, que eu particularmente não concordo, mas vamos lá, estão querendo dizer que é uma doença, então eu acho que está mais que na hora de entendermos que os discriminadores também são pessoas doentes. Aqueles que são doentes psicopatas, no nosso caso, no nosso modo de pensar, devem ter um remédio muito bom para isso, que é o desprezo. Simplesmente o desprezo. Se você tiver um sentimento de desprezo por essas pessoas, não um desprezo de querer menosprezá-los, porque você estaria discriminando, mas simplesmente deixar para lá, esquecer que ele existe, parar de conversar, simplesmente isolá-lo de seu ciclo social, porque na maioria das vezes essas pessoas estão querendo simplesmente subjugar outras, quer seja por sua incompetência, já que elas têm medo da competência das pessoas, do negro, do homossexual, do pobre, que por que não ter medo dessas pessoas, já que elas podem ser muito mais inteligentes do que esses que discriminam. Então, a indiferença, para mim, é a melhor forma de combater a discriminação, seja ela qual for. Agora, é a indiferença mesmo. Não podemos simplesmente tratarmos com indiferença somente na hora da discriminação. Para mim, uma pessoa que discrimina a outra não merece a minha amizade, não merece a minha consideração, merece a minha indiferença. E se todos nós tratarmos com indiferença essas pessoas que discriminam outras, elas simplesmente vão perceber que estão ficando sozinhas no mundo. Ou elas mudam a partir daí para voltar ao regime social normal, ou elas simplesmente vão ficar isoladas. Porque não dá para imaginar que nos tempos de hoje eu ainda vá discriminar outra pessoa por qualquer motivo. Então, na Semana da Consciência Negra, onde nós estamos tentando diminuir a discriminação pela cor da pele, o racismo, vamos pensar que não é só esse o problema da sociedade, ele é muito mais além. Vamos tentar imaginar que as discriminações acontecem por outros motivos e que essa doença tem um remédio, que na minha concepção é a indiferença. Porque, teoricamente, as pessoas são tidas como normais e tem só um quê de discriminação, então para toda doença tem que ter um remédio. Na nossa concepção, elas não pretendem estar do nosso lado, elas querem simplesmente viver no mundinho delas, então a gente deixa elas viverem no mundinho delas. Eu simplesmente vou tratar com indiferença. E fica a dica, em vez de ficar brigando com essas pessoas, em vez de ficar tentando melhorar a situação dos discriminados, a suposta minoria, porque de minoria não tem nada, já que o nosso país, mais de 80% da população é tida como negra ou parda, que é uma subdivisão do negro, deveria ser realmente mais valorizada. A gente não pode estar subjugando a maioria, chamando de minoria. A maioria do país é negra, então nós temos que tratá-los com todo o respeito do mundo, como os brancos também, que eu praticamente nem conheço tantos brancos assim. Até mesmo o público branco tem o pezinho na senzala. Então, racista, então discriminador, então desviado social, pense duas vezes antes de fazer uma loucura dessa, que é discriminar o seu irmão, porque dentro do corpo, abaixo da pele, o seu sangue é vermelho, o seu cérebro é feito de miolos brancos do mesmo jeito que todos nós. E quando a gente morrer, vai ficar embaixo de 7 palmos do mesmo jeito. E aqueles que acreditam em alma, geralmente a gente vê nos filmes que as almas são brancas, independente da cor da pele. Então fica a dica aí, vamos pensar melhor para vivermos numa sociedade melhor. Eu sou o Sidney Lima e estamos no seu Cartaz da Cidade.